Diz a palavra do Senhor: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e eu oro esta noite para que ela tenha livre curso, para que cada verdade que será transmitida deste púlpito possa alcançar e penetrar no mais profundo do coração de cada pessoa que escuta esta palavra. Que haja transformação, que haja, Senhor, atitude diferente, a partir da ação da Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, quebra toda a resistência, Espírito Santo, e transforma o nosso ser pelo poder da Tua palavra. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Louvado é o nome de Jesus. O dilema entre saber e fazer. O dilema entre saber e fazer. Todos os dias, você precisa decidir se vai seguir os passos de Jesus ou se vai fazer do seu jeito. Eu vou repetir, para você não esquecer. Todos os dias você precisa decidir se vai seguir os passos de Jesus ou se vai fazer do seu jeito. A sua escolha determinará, meu querido irmão, meu amigo, o seu futuro. A sua escolha determinará o que você vai colher. A sua escolha indicará os resultados, quais serão. Diante de Jesus, não há como ficar neutro. Ou somos a favor, ou somos contra Ele. Ou seguimos, ou rejeitamos. Ou Ele governa a nossa vida, ou nós mesmos nos governamos. Ou pelo menos pensamos que governamos. Porque no meu entendimento só tem dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz, o reino de Jesus, o reino do diabo. E se você não está sob a direção e influência de Jesus, eu acho que há outra influência sobre a sua vida, mas fique à vontade para pensar que é você que dirige a sua própria vida. Fique à vontade para pensar. O fato é que todos os dias nós fazemos escolhas, com base naquilo que a gente conhece e sabe. Mas é interessante nós entendemos que não basta conhecer, que não basta saber, que não basta ter consciência. O conhecimento sem ação, sem a ação certa, ele não serve de nada. Foi por isso que Tiago escreveu na sua carta, capítulo 4, verso 17, que nós lemos aqui esta noite, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está o quê? Pecando. Não basta saber, não basta conhecer. Eu acredito que você já sabe bastante de Jesus. Eu acredito que você já sabe bastante do Evangelho. Ainda ontem à noite, após o culto, alguém que estava no culto, conversando comigo, disse: é verdade, se a gente, na verdade, pastor, se praticasse aquilo que a gente aprendeu nos primeiros 3 meses de convertido, já era suficiente, né, para a gente revolucionar o mundo. Mas o fato é que aquilo que a gente aprende, a gente não coloca em prática, e é verdade. Saber você já sabe bastante, conhecer você já conhece bastante, mas não basta saber e conhecer, é preciso tomar a atitude certa. Pilatos, que é o personagem que eu quero destacar aqui esta noite, ele sabia perfeitamente que Jesus era justo, ele sabia perfeitamente que Jesus era inocente e que haviam entregue ele por inveja dos religiosos judeus. Ele sabia disso. Pilatos declarou a inocência de Jesus 5 vezes. 5 vezes ele declarou a inocência de Jesus. Em Lucas 23:4 ele vai dizer: disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. O que o Pilatos está dizendo? Que Jesus é inocente.
Em Lucas 23:14 ele diz: disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que os acusais. Pilatos está declarando o quê? Que Jesus é inocente. Em João 19:4, então, ou melhor, Lucas 23:22, então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. O que Pilatos está dizendo aqui? Que Jesus é inocente. Em Lucas 19:4, outra vez, João, melhor, 19:4, né? Então, outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Mais uma vez, Pilatos declara o quê? A inocência de Jesus. Em Mateus 27:24, o texto que nós lemos: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Mais uma vez ele declara o quê? A inocência de Jesus. Pilatos então tinha uma consciência plena, o pleno conhecimento que Jesus era inocente. Ele sabia da inocência de Jesus, mas esse conhecimento foi suficiente para livrá-lo de uma infeliz decisão? Foi suficiente? Não. Não basta saber, é preciso agir com base nesse conhecimento, meu querido irmão. Você já sabe muito, agora a questão é: o que você está fazendo com o que você sabe? Essa é a questão. Você lê a Bíblia, ouve a Bíblia, sabe o que Jesus espera de você, mas você ainda acha que, como Pilatos, é só lavar as mãos e está tudo certo. Não. Cada vez que você se omite de fazer o que é certo, cada vez que você lava as suas mãos, cada vez que você faz isso, a sua escolha já está feita. A escolha é contra Jesus. A sua neutralidade, a sua omissão já é uma decisão contra Jesus. Eu vou repetir para você não esquecer. Cada vez que você opta pela neutralidade e pela omissão, quando você sabe a verdade, o que deve fazer, você já fez a sua escolha. E a sua escolha é contra Jesus. Porque toda neutralidade e omissão é o mesmo que você está se posicionando contra Ele, contra aquilo que Ele é, contra aquilo que Ele ensina também. Mas aí surge uma pergunta que me fez refletir exatamente sobre o dilema entre saber e fazer. E a pergunta é: o que leva as pessoas a saber e a não fazer? O que leva as pessoas a saber e não fazer? E Pilatos nos serve aqui nessa noite como um estudo de caso, e as suas atitudes revelam para nós o que leva a pessoa, mesmo sabendo o certo, fazer o errado. O que leva as pessoas, mesmo fazendo o certo, fazer o errado. Eu chamo isso de elementos que se encontram entre o saber e o fazer. Quais são esses elementos, pastor? Eu vou citar alguns para você esta noite. Entre o saber e o fazer está a tentativa de transferir responsabilidade. Lucas 23, 5-7. É interessante que nesse texto insistiam, porém, cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Preste atenção. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Eu sei, mas se eu transferir a responsabilidade, eu me livro de tomar a decisão. Alguém a toma por mim. Pilatos fez assim: eu sei que esse homem é inocente, mas se eu transfiro a responsabilidade, então alguém toma a decisão por mim, não fui eu quem tomei.
Esse foi o pensamento primário de Pilatos, quando ele soube que Jesus vinha da Galileia. Ele pensou: pronto, escapei. Galileia, jurisdição de Herodes, Herodes que resolva o que vai fazer com este Jesus, o Galileu. Mas não deu certo. Jesus foi levado para Herodes e voltou. A transferência de responsabilidade tem sido utilizada desde a queda. Desde a queda isso tem acontecido. É uma pálida tentativa de isentar-se das responsabilidades. Não era para você fazer? Era. Mas eu deixei para o fulano e o fulano não fez. Esse tem sido o argumento do cônjuge que deixou de fazer o que devia fazer e não fez. Sabia o que devia fazer e não fez. Esse é o argumento do filho que sabia qual era o seu dever, mas não fez. Esse é o argumento dos pais que sabiam quais eram os seus deveres, mas não fizeram. Cria-se essa cadeia de transferência para de alguma forma isentar-se da responsabilidade. Eu sei que eu devia servir, mas eu deixei para o outro fazer e ele não fez. Eu sei que eu deveria defender a minha fé diante dos incrédulos, mas eu deixei para um outro cristão defender e ele não fez. Então, entre o saber e o fazer, está sempre a tentativa de transferir responsabilidade. Entre o saber e o fazer, nós estamos sempre tentando, de alguma forma, transferir a responsabilidade para que a gente não assuma a posição que deve assumir, para que a gente não faça o que necessariamente temos que fazer. Então, há sempre entre o saber e o fazer, a tentativa de transferir responsabilidades. Mas esta não é a única coisa, não é o único elemento que está entre o saber e o fazer. Entre o saber e o fazer, está também a tentativa de fazer o certo com a motivação errada. Marcos 15:6, diz o texto: ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Preste atenção, Pilatos agora quis fazer o certo, porém com o motivo errado. O certo era soltar a Jesus porque ele era inocente. O errado era soltar Jesus por clemência, porque era costume de fazer-se isso na Páscoa. A motivação errada, o costume na Páscoa era soltar um preso. Qual era o motivo certo? A inocência de Jesus. Qual era o motivo errado? Soltar Jesus por clemência. Estarei sendo bonzinho soltando Jesus por clemência, por bondade e não por justiça. Ou seja, a motivação é a bondade e a clemência e não a justiça. O correto era soltar por justiça, mas eu vou aproveitar a oportunidade que tem que soltar um preso na Páscoa e vou soltá-lo por clemência. E olha que ele fez força para isso. Ele se esforçou para tentar de alguma forma empurrar Jesus goela abaixo, mas não teve jeito. Não teve jeito de fazer isso. Por quê? Porque a sua motivação era errada. Quantas pessoas estão tentando fazer certo com a motivação errada? Muita gente. Tem um monte de gente praticando boas obras. É ruim praticar boas obras? É ruim? Não, é muito bom. É ruim praticar boas obras com a motivação errada. A motivação de ir para o céu. Eu estou sendo bonzinho, então eu vou para o céu. E de vez em quando eu encontro algum crente que Jesus, nem vou falar. Mas de vez em quando eu encontro algum crente assim: pastor, eu sou bonzinho, Deus vai me dar um jeitinho de me dar um lugarzinho no céu. Irmão, sua boa obra é consequência de sua vida salva por Jesus Cristo, mas ela não te leva para o céu. Ela é simplesmente a evidência de que eu sou um salvo por Cristo Jesus, e ela precisa estar presente na minha vida como evidência disso, mas não por causa disso que eu vou ser salvo. Não é isso que me salva. Então, a motivação, estou fazendo para ser salvo, e jamais alcançará a salvação dessa forma. Quantas pessoas estão vindo à igreja? É bom vir à igreja ou não? Para alguns é mais ou menos, né? O pastor tem que estar pegando no pé toda hora para vir para a igreja, senão não vem.
Mas é bom vir à igreja ou não? Cultuar a Deus, servir a Deus. É bom ou não é? É bom. Mas, pela motivação errada, não. Por costume, não. Muita gente vem por costume, não é por ser convertida, por amarem a Cristo. Quantas pessoas estão na igreja por causa de amigos? É bom ter amigos? É bom. Mas eu não posso estar na comunhão, na igreja, servindo a Cristo por causa de amigos. Ou para ser aceito por um grupo. Tem muita gente que está para poder ser aceito, e não porque assumiu ser um discípulo radical de Jesus. Sou um discípulo de Jesus, e eu sirvo porque eu sou, de fato, alguém que decidiu segui-lo, custe o que custar. Eu sei que eu deveria servir a Cristo por amá-lo, e reconhecer que sem Ele estou perdido, mas a minha motivação tem sido o costume, a minha motivação tem sido a religião, a minha motivação tem sido as conveniências. Entre o fazer, o saber e o fazer, está também a motivação errada para fazer o que é certo. Aqui, entre o saber que Jesus era inocente e o fazer o certo, ele tentou fazer o certo com a motivação errada. Soltar Jesus, não porque Jesus era justo, mas porque era costume, e por clemência na Páscoa, soltar alguém. A coisa certa, pela motivação errada. E aí tem um monte de gente que sabe o que deve fazer, mas entre o saber e o fazer está a motivação errada, e continua fazendo errado, e continua rejeitando Jesus, e continua se omitindo, e continua de alguma forma tomando e fazendo as escolhas erradas. Entre o saber e o fazer há também a motivação errada para fazer aquilo que é certo, meu querido irmão. Mas entre o saber e o fazer há também a tentativa de medidas paliativas. Preste atenção nisso. Em Lucas 23:16 diz: portanto, disse Pilatos, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Uma medida paliativa. Eu agrado, mas meio agrado, e solto. Eu castigo, mas solto. As tentativas de medidas paliativas também estão entre o saber e o fazer. Pilatos tentou uma medida paliativa. O que é uma medida paliativa? É uma medida para abrandar temporariamente um mal, atenuar, protelar uma crise. Isso é uma medida paliativa, ou seja, só adiar alguma coisa que vai ter que ser resolvida. Ele diz: vou mandar açoitá-lo e depois soltá-lo. Bom, se Jesus é inocente, não cabe nenhum castigo, muito menos açoites. Muito menos açoites. Entre o saber e o fazer, sempre estarão as medidas paliativas. Quanta gente sabe o que é certo e não faz. Então, para aplacar a consciência, para que a consciência não lhe acuse, sempre há uma argumentação, que são as medidas paliativas, as argumentações. A sociedade do século 21, agora chamada pelos filósofos como a era da altermodernidade, ou seja, onde há múltiplas temporalidades simultâneas em que a vida e a arte surgem como experiência. Em outras palavras, traduzindo isso, o que conta, o que vale são as experiências de cada um. Por isso cada um tem a sua verdade e cada um faz o que bem entende, porque o que vale é a experiência de cada um. Agora, nessa pós-modernidade, que agora se chama altermodernidade, o que vale é a experiência de cada um e acabou. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua experiência. Contra a sua experiência eu não vou argumentar, e você pode fazer qualquer coisa. Cada um tem a sua verdade e faz o que bem entende. Então, se a pessoa escolhe ser um cachorro, como o japonês lá, que pagou 70 mil para se parecer com um cachorro e ficar andando como um cachorro lá por não sei quanto tempo, se a pessoa escolhe ser um cachorro, ela é um cachorro, a experiência dela. Ela vai ser cachorro do tempo que ela quiser e do jeito que ela quiser. É ela que decide e é a experiência dela isso. Assim é também. Ou seja, de alguma forma as pessoas, com a argumentação de que a experiência pessoal, que cada um tem sua verdade, tenta de alguma forma aplacar, argumentar de que isso é assim mesmo.
É assim, a cultura. Hoje fazer sexo fora do casamento, solteiros, é normal, hoje é normal. E aí o que acontece? O jovem cristão começa a pecar, mas para que a consciência dele seja aplacada, ele começa a argumentar que é cultura, que o tempo mudou, que agora é mais avançado, que ele pode fazer test drive para ver se funciona, se vai dar certo, se não vai dar certo. E ele começa a argumentar, sabe para quê? Para tentar aplacar a consciência dele. Isso é o que acontece. Mas mesmo diante das medidas paliativas, a consciência continua acusando. E há uma constante busca para fazer a consciência calar. E quem sabe, ouvindo as vozes do mundo dizendo que aquilo é certo, vai fazer com que a sua consciência se acalme, se aquete. Não, olha, todo mundo, o psicólogo aquele, o psiquiatra aquele, o fulano aquele, o artista aquele, está falando. E eu começo a ouvir muitas vozes, porque quanto mais vozes eu ouvir, eu tento aplacar a voz da minha consciência que está dizendo, é errado, isso não é certo, isso é pecado, isso não é justo, isso é equívoco. E aí você quer aplacar essa voz ouvindo o quê? A multidão. De repente a multidão gritando Barrabás, você não consegue escutar o grito da sua alma, porque é muitas vozes, você tenta aplacar a sua consciência. Então entre o saber e o fazer estão as tentativas de medidas paliativas para aplacar a consciência, medidas vãs e sem consistência também, meus queridos irmãos. Entre o saber e o fazer, as pessoas estão sempre tentando um meio termo. Aliás, se elas pudessem, elas teriam assim, um meio pecado, né? Meio pecado, não é um pecado inteiro, então acho que aí o castigo é só meio, não é inteiro também. Tentando assim, de alguma forma, encontrar um meio. Aí é o seguinte, o Pilatos diz assim, bom, eu vou açoitar. Açoitando ele é inocente, mas eu açoitando, pelo menos aquieta a multidão lá e daí fica tudo. Não adiantou. Ele só demorou mais para tomar a decisão que tinha que tomar. Porque entre o saber e o fazer, tomar medidas paliativas já diz tudo. Elas são paliativas e chega uma hora que você tem que dar conta e a cobrança chega e você tem que resolver o que fazer. Não tem como adiar mais, empurrar mais com a barriga. Então, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que me escuta, eu digo para você que entre o saber e o fazer há também as medidas paliativas. Mas, entre o saber e o fazer, está também as tentativas de afirmar integridade. Capítulo 27 de Mateus, verso 24, nós já lemos aqui esta noite. Pilatos tenta uma última cartada para calar a sua consciência, para posar de mocinho para a multidão, é lavar as mãos, afirmando não ter nada a ver com o sangue inocente que será derramado. Essa tentativa era um subterfúgio, na verdade, porém não funcionou e não funciona também. O seu nome foi imortalizado na cláusula do credo que declara que Jesus sofreu sob Pôncio Pilatos. Quando se declara o credo apostólico e o credo da igreja, se declara isso. Jesus sofreu, ele não queria que isso acontecesse. Ele não queria entrar na história como aquele que crucificou Jesus, mas está lá. Sob Pôncio Pilatos sofreu. Jesus sofreu sob Pôncio Pilatos. Segundo Eusébio de Cesareia, que viveu de 265 a 339 depois de Cristo, conhecido como o pai da história da igreja cristã, ele relata em seu livro História Eclesiástica, que Pilatos passou por grandes calamidades no tempo de Caio, e se viu forçado a suicidar-se e converter-se de carrasco de si mesmo, ou seja, acabou se suicidando, segundo a Bíblia não informa isso é o Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, que conta que o Pilatos se suicidou. Então, entre o saber e o fazer, há sempre a tentativa de provar a integridade, para tentar também aplacar a consciência e a opinião pública também. Não, eu sou íntegro. Não, eu não estou errado. Não, eu estou fazendo certo. Mas como é que você prova isso? Olha, lavei minhas mãos, eu não tive nada a ver com isso. Isso não é um problema. Olha, eu não me meti nesse negócio. E quando chega então
o aviso da esposa do Pilatos: ó, não se meta no negócio desse justo, porque eu muito sofri em sonho por causa dele nessa noite. E o Pilatos então, ele diz: eu não quero saber, eu vou me livrar. Mas não tem como, porque essa tentativa de afirmar integridade é o pecador tentando se vestir com vestes de autojustificação. Não resolve nada tentar se autojustificar, porque a Bíblia vai dizer que as nossas justificativas diante de Deus são trapos de imundícia e não servem de nada. Então, meu querido irmão, sua integridade, né, sem tomar uma posição ao lado de Jesus, é uma integridade que não resolve nada também. É a mesma coisa que você chegar diante de Deus: olha, eu tive uma vida íntegra, uma vida, olha, andei no caminho da retidão. A pergunta não vai ser para você se andou no caminho da retidão. A pergunta vai ser: mas você recebeu Cristo como teu único e suficiente Salvador e viveu para Ele ou não? Bom, isso eu não fiz, mas precisava, é isso que precisava. É isso que precisava, não precisava outra coisa. As outras coisas é consequência disso. E é isso que nós precisamos entender, meu querido irmão. Entre o saber e o fazer está a tentativa de afirmar a integridade. Mas, entre o saber e o fazer, há também a tentativa de servir a dois senhores. Esse é um outro dilema. Em João 19:12, os líderes judaicos tocaram num ponto nevrálgico para Pilatos. O que eles falaram? A partir desse momento, Pilatos procurava fazer o quê? Soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Veja só, eles tocaram num ponto nevrálgico para Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. Pilatos se viu entre dois reis: o rei dos judeus, o rei eterno Jesus Cristo, e o César, o rei terreno, imperador de Roma. E agora? Agradar? Se eu solto ele, eu não agrado o César, porque o César, ele está dizendo que é rei. Se ele diz que é rei, é contra César, porque só César é rei. E agora? Ele entrou numa saia justa. Ele estava procurando soltar Jesus nesse momento. Porém, o próprio Senhor Jesus disse, afirmou, que é impossível servir a dois senhores. A escolha tem que ser feita. Ou você escolhe Jesus, ou escolhe Mamon, que é as riquezas, ou uma entidade que representa isso. Ou escolhe Jesus, ou os seus ídolos. Ou escolhe Jesus, ou a religião. Ou escolhe Jesus, ou aquilo que te domina será o teu Senhor, e acabou. Entre o saber e o fazer, há a tentativa bizarra da carne de querer agradar a Deus e as suas próprias paixões e desejos ao mesmo tempo. Isso é impossível. Querer agradar a Deus e a você mesmo, as suas próprias paixões, querer agradar a Deus e agradar outro Senhor, né, isso também não dá certo. Isso também não tem cabimento e não resolve coisa alguma, é impossível. Entre o saber e o fazer, há sempre a tentativa, né, como diz aí no ditado popular, de acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Vamos ver, o que resolver está resolvido. Mas no dito popular tem gente querendo acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Exatamente tentando de alguma forma, eu vou ficar bem com os dois, porque é melhor do que, se um der errado, o outro dá certo. Não tem como dar certo, meu querido irmão, porque entre o saber e o fazer, não adianta você achar que pode agradar a dois senhores. Eu agrado a Deus e a minha carne, a minha vontade. Eu agrado a Deus, eu agrado outra coisa. Não existe isso. Entre o saber e o fazer, vai estar surgindo sempre essa ideia de servir a dois senhores, e não tem como. Quando eu vejo crentes, irmãos, isso é muito triste, no meu coração isso pesa. Quando eu vejo crentes com um pé aqui na igreja, outro pé lá no mundo, fazendo aqui, tentando fazer alguma coisinha para agradar a Deus, mas lá fora, agradando os seus próprios desejos e fazendo sua própria vontade, isso é entristecedor, porque significa que ele já tomou a decisão dele, não por Jesus, mas por ele mesmo, e a escolha dele, infelizmente, não foi uma boa escolha, e não tem sido uma boa escolha. Entre o saber e o fazer, há a tentativa de agradar a dois senhores. Mas
Entre o saber e o fazer, há também a tentativa de agradar as pessoas. E em Marcos 15:15 diz que Pilatos, querendo contentar, agradar a multidão, então, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. A tentativa de agradar as pessoas. Pilatos, tentando contentar, agradar as multidões, entregou finalmente Jesus para ser crucificado. Agradar as pessoas pode trazer certa popularidade por um momento, por um instante, mas isso passa. Jesus sabia perfeitamente disso, porque uma semana atrás as multidões estavam aclamando na entrada triunfal em Jerusalém, gritando hosanas. Uma semana depois, essa mesma multidão insuflada pelos religiosos gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, no embalo dos religiosos, gritaram pela crucificação. Quantas pessoas sabem o que é certo, mas fazem o que é errado para agradar pessoas? Sabe o que é certo, mas faz o que é errado para agradar o cônjuge. Sabe o que é certo, mas faz o que é errado para agradar os filhos. Sabe o que é certo, mas faz o que é errado para agradar a família. Sabe o que é certo, mas faz o que é errado para agradar os amigos. Sabe o que é certo, mas faz o que é errado para agradar os parentes. Sabe o que é certo, mas faz o que é errado para agradar a sociedade aí fora. Assim está. Entre o saber e o fazer estão as tentativas de agradar as pessoas para assim encontrar paz e satisfação. Isso é loucura e é engano também, meu querido irmão. Você já sabe muito. O que você precisa é fazer o certo. Você já sabe. Você que entrou aqui, que quem sabe leu a Bíblia muito pouco, ouviu muito pouco, você já sabe o bastante para saber o que Deus deseja e o que Ele não deseja da sua vida. E mais, você tem uma consciência que, embora mortificada pelo pecado, ela ainda grita dentro de você, dizendo para você, apontando para você o que é certo e o que é errado. Querido irmão, querido amigo que aqui está esta noite, eu quero dizer para você: saber e não fazer não traz nenhum alento, nenhum alívio. Pilatos sabia o que era correto, mas permitiu que alguns elementos interferissem em sua ação correta. A neutralidade, a omissão e todas as tentativas de sair pela tangente, usar de argumentos e desculpas para não fazer o que é correto, já é a decisão de fazer errado. Quando você começa a argumentar para fazer aquilo que você está fazendo, você já está errado, porque já está argumentando, porque você já tomou sua decisão. Quando alguém argumenta sobre alguma coisa que ele quer que seja certo, ele já tomou a decisão, ele disse: isso aqui é para mim certo, mesmo ele sabendo que isso é errado. Essa é a verdade. Pilatos nos revela que as pessoas tentam fazer o que as pessoas tentam fazer diante do que sabem e do que deveriam fazer. Entre o que sabem e o que deveriam fazer está a tentativa de transferir responsabilidade, porque assim eu não preciso fazer. Se o outro faz no meu lugar, não fui eu quem fiz, foi o outro que fez. Entre o saber e o fazer está a tentativa de fazer o certo com a motivação errada. Ou seja, eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo não é porque eu amo a Jesus, não é porque eu sirvo a Jesus, é porque eu estou tentando de alguma forma dar um jeitinho de agradar ou de fazer, né, mas não quero compromisso com Jesus. Entre o saber e o fazer está a tentativa de usar medidas paliativas. Eu acho que se eu ficar no meio termo, eu não preciso matar, mas se eu açoitar, tá bom. Então eu fico no meio termo. No meio termo eu resolvo a questão, minha consciência se cala, minha consciência fica quieta e está tudo certo. Não existe, porque medidas paliativas já dizem tudo, são paliativas. Logo você tem que encarar a realidade de novo. Entre o saber e o fazer está a tentativa de afirmar integridade. Não, eu sou certo, eu estou fazendo certo, olha, eu não estou me envolvendo, eu não estou para lá nem para cá, eu estou no meio termo, aqui está bom demais. Entre o saber e o fazer, há a tentativa de servir a dois senhores.
o que nunca vai funcionar. Entre o saber e o fazer, está a tentativa de agradar as pessoas. E falando em servir a dois senhores, né, aquele velho pensamento que é religioso, que é muitas vezes cultural, e que está enraizado, diz assim, não, aliás, alguns, né, até dizem assim, não, meu nome está lá no hall de membro da igreja, como se segurasse ele de ir para o inferno, ou salvá-lo de alguma forma, né? Você pode estar com o teu nome aqui no hall, às vezes a gente fica segurando alguém, 1 ano, 2 anos, até 3 anos, né? Para ver se converte, não é para ele ir para o céu, é para ver se ele se converte. Irmão, quando a gente não desliga alguém que está fraco na fé, está afastado da comunhão, e demora bastante tempo para isso, é que a gente está tentando de alguma forma, orando por ele, tentando resgatar. Não é porque se tirar ele do hall de membro ele vai para o inferno, não, ele já está no inferno, porque ele não tem compromisso com Jesus, ele está só, na verdade, achando que isso está fazendo o correto. Então ele acha que servir dois senhores dá certo. Ele fica lá no mundo, fica aqui, fica lá, fica aqui, fica aqui, fica lá, né? E a nossa esperança é que quando ele fica aqui um pouquinho, o Espírito Santo pega ele. Essa é a minha esperança, né? Por isso que às vezes a gente deixa até o camarada, né? Está lá e a gente fica esperando que o Espírito Santo dê um jeito nele, que uma hora ele venha e não volte, né? Mas tem alguns que ainda não aprenderam, então aí nessa aí. E há essa tentativa de agradar pessoas, entre o saber e o fazer. Bom, mas se eu fazer o que é certo, vou desagradar aquele lá. Mas e aí, você vai agradar Jesus, vai agradar aquele, vai agradar Jesus, ou você acha que vai agradar quem? A verdade é que não tem como ficar nesse dilema, meu querido irmão. Tudo isso que eu aqui citei, pode ser encontrado entre o saber e o fazer, meu querido irmão. E eu digo para você essa noite, você sabe e conhece a verdade do Evangelho. O que você tem feito? O que está errado na sua vida que você sabe que está errado e deveria fazer diferente? Essa é a pergunta para você nessa noite. E eu quero que você vá para casa muito incomodado mesmo. Muito incomodado. Porque você sabe o que é certo e está fazendo o que é errado. Então nesta noite, que o Espírito Santo te incomode e que você saia dessa posição de Pilatos e diga, chega disso, eu quero me posicionar com Jesus, compromisso total, entrega total, rendição total, 100% dele, coração todo dele. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.